Formação histórica do mundo contemporâneo, aula 3, texto 1, contra a história do liberalismo. Servant é diferente de slave, Locke. A escravidão africana é a mais vil de todas, Locke. O Antigo Testamento legitima a escravidão de estrangeiros, Locke. Seria melhor que entre nós não houvessem escravos, Montesquieu. Não queremos ser tratados como negros, não queremos ser negros deles, colonos americanos. O preconceito racial parece mais forte onde ocorreu a abolição da escravidão do que onde ela existe, Tocqueville. O espírito da liberdade e a visão liberal encontram sua encarnação mais acabada justamente nos proprietários de escravos das colônias meridionais, Burke. Contra a história do liberalismo, contra a história do liberalismo. Anotações de texto, parte 1. Instituto da escravidão, ideologia legalizadora da escravidão, escravo como produto de compra e venda mercantil, caráter desumanizador do escravo africano, cor da pele determina o status do escravo. A partir de 1750, legislações prejudiciais à libertação condenam o negro à escravidão. Em 1700, na Carolina do Sul, a escravidão é necessária. Criminalização de relações sexuais entre brancos e negros, escravidão africana, a mais vil de todas. Máquina de opressão branca, escravidão mercadoria, ascensão do liberalismo, liberalistas eram os maiores escravistas, produção de riqueza e conforto para o detentor do poder político. Desde 1200, o Estatuto da Escravidão era difundido, somente cristãos poderiam possuir escravos, proprietários denunciados à Inquisição por falta de respeito a seus escravos. Princípios cristãos influenciaram a humanização do escravo pela conversão. Alforrias recebidas por atos meritórios em caráter nacional. O Estado indenizava o proprietário. O homicídio de escravos tinha uma tendência de serem relativizados porque havia um entendimento de que somente uma situação gravíssima poderia levar o proprietário a desfazer de sua propriedade. Batismo e profissão de fé, desnecessários porque o escravo era comparado a um animal ou menos, considerados incivilizados. A ideologia da escravidão gera uma servidão perpétua em troca de alimentos e suporte básicos à vida. Normas de moral, direito de vida e morte, servidão perfeita, servidão imperfeita, homens comprados como animais. A conversão do cristianismo não implica que em alforria ou libertação, tendência de desaparecimento da alforria, proibição de relações sexuais entre brancos e negros, o clima como fator de submissão, climas frios dominantes, liberdades, climas quentes dominados, escravidão, leis e costumes legitimadores. Montesquieu seria melhor que entre nós não houvesse escravos, mas, havendo, as leis deveriam garantir sua existência digna. Exortava contra a exploração sexual das escravas e contra seu estatuto. O espírito de liberdade inglesa revela uma Inglaterra que abomina a escravidão. Somerset condena o poder político e despótico. A rebelião das colônias, somente os brancos poderiam ser cidadãos americanos. A escravidão branca não é mais aceita ainda que brancos pobres. Ainda que livres, os negros não possuíam cidadania americana. Autoridades toleravam as violações das leis que eram favoráveis aos escravos nos Estados Unidos. Havia delimitações espacial e racial dos negros. Jefferson queria deportar negros para a África. American Colonization Society. Deportar os negros para a África para cristianizá-la. Caso Somerset, deportações de negros para Serra Leoa. Escravos fugitivos deveriam ser entregues aos seus proprietários por base de lei. A delimitação racial delimitou a espacial. Mulatos nos escravos nos Estados Unidos, filhos de proprietários brancos com escravas negras. A comunidade dos livres, Theodore Parker, um abolicionista. O transporte mercantil inglês também contribuiu com a exploração fomentada pela escravatura, tráfico de escravos, fome e morte por inanição de negros nos Estados Unidos colônia, liberalismo Estados Unidos da América, ideologia adquirida pelos ingleses, política liberal na Europa, muitos países eram a favor da escravidão do africano, conflito entre o Instituto da Escravidão e a ideia do liberalismo. O sul escravista contou com os liberalistas ingleses. Calhoun fomentava o princípio da limitação do poder.